associação de resistores. Então, como vimos na aula anterior, o resistor é o dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. Porém, muitas vezes, em um mesmo circuito elétrico, nós encontramos mais de um resistor. E nesse caso, nós temos o que chamamos de associação de resistor. O porquê de mais de um resistor em um circuito elétrico? Muitas vezes é porque eu quero aumentar a minha resistência total no circuito. Ou então, podemos até utilizá-los para diminuir a resistência total no circuito. O nosso objetivo, então, no estudo da associação de resistores é basicamente definir qual é o valor do resistor equivalente e entender o que acontece com os valores de corrente e tensão elétrica quando mais de um elemento está ali trabalhando e consumindo essas grandezas. Então, senhoras e senhores, vamos lá, associação de resistores. Temos dois modelos possíveis, na realidade, três. Associação de resistores em série, paralelo ou as duas juntas, associação mista. Nós começaremos então pela associação do tipo série. Moçada, o que é uma associação em série? Uma associação em série ela é caracterizada por ser uma associação aonde os resistores são conectados um na sequência do outro pelo mesmo fio. Então peraí, deixa eu ver. Eu tenho um resistor aqui, na sequência eu coloco outro resistor e por fim outro resistor. E poderia ligar quantos resistores aí fossem necessários. Vou chamar aqui de R1, aqui de R2, aqui de R3 e assim por diante. Nessa associação, nós então ligamos o polo positivo da bateria e o polo negativo nos extremos aqui desse fio. E assim será fornecido para esse sistema uma diferença de potencial U. O que acontece é que esse U total, ele acaba então sendo dividido entre os resistores. Os resistores que tiverem um maior valor de resistência vão consumir um valor maior de U. E os resistores com menores valores vão consumir valores menores. E assim nós teremos uma divisão proporcional da tensão elétrica total. Então eu tenho um total de tensão que será dividido entre os resistores e essa divisão é proporcional. Quanto maior for o resistor, mais tensão ele consome. Contudo, a corrente elétrica que passa no circuito elétrico é a mesma tanto pelo primeiro, quanto pelo segundo, quanto pelo terceiro resistor aqui no nosso exemplo. Então, no resistor associado em série ou em resistores associados em série, nós temos uma divisão da tensão, então o U divide, enquanto a corrente elétrica aí, ela não divide, ela se mantém. Moçada, e justamente por isso, a gente vai ver que, no final das contas, eu posso transformar esses três resistores em um único resistor. Eu posso então tentar determinar a resistência equivalente, ou também chamada de resistência total no circuito. Como faríamos isso? Começaremos a partir dessa ideia aqui, ó. Nós sabemos que o U total, ele nada mais é do que uma soma de U's. E se conhecermos a equação do U, que na verdade é a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, nós poderíamos dizer que o R total vezes I é igual ao resistor 1 vezes I, mais o resistor 2 vezes I, mais o resistor 3 vezes I. E o I, a corrente elétrica, ela é comum em todos os termos aqui. Nós então poderíamos simplificá-la. E assim chegamos à seguinte relação, que para descobrir o valor do resistor total ou resistor equivalente de uma associação em série, nós faremos a soma dos resistores. Isso aqui nos mostra que numa associação em série, o valor da resistência total sempre vai ser maior do que o valor de cada um dos resistores individualmente, pois se trata de uma soma de valores. Então, como é que fica isso na prática? Olha esse exemplo, pessoal. Tenho dois resistores, um de 2 ohms e outro de 4 ohms associados em série. Eles estão submetidos a uma diferença de potencial de 12 volts. Eu quero saber quanto vale a resistência equivalente ou também chamada de resistência total. Bom, nesse caso aqui, basta somar o R1 com o R2. 2 mais 4, resistor total de 6 ohms. Bom, galera, mas não é só nisso que vai ficar. Eu, por exemplo, posso perguntar, quanto vale a corrente elétrica total que passa pelo circuito? Aí, então, eu posso resolver com a primeira lei de Ohm.
URI. Usando o U total, que no caso é 12, o R total seria também obrigatório, 6, e o I facilmente se descobre, e aqui encontramos o valor de 2 A. Poderíamos também questionar quanto de tensão cada um dos resistores está consumindo, afinal de contas, o valor de U aqui ele seria dividido em U1 e U2. E para isso, poderíamos fazer um URI. U1 igual a R1 vezes I. Sendo o valor do primeiro resistor 2 e o valor da corrente elétrica também 2, 2 vezes 2, 4 volts. Automaticamente, se aqui eu tenho 12 e já foram 4 consumidos aqui, me sobra 8 para o outro resistor. Você nem precisaria fazer a conta do 2, poderia colocar a resposta direta. Ou se você insistir em fazer o cálculo, nós temos aqui então o valor do resistor 2, 4, o valor da corrente 2, e isso daria 8 volts. Poderíamos inclusive aumentar aqui o número de perguntas. Eu poderia questionar com relação à potência em cada um dos resistores, a potência total, e isso vai embora, certo? Galera, então o mais importante é, em série, para descobrir o resistor total, eu somo os valores. A tensão elétrica se divide entre eles, mas a corrente é única, é a mesma em cada um deles, ok? Então, bora para o paralelo. A associação em paralelo, ela é caracterizada pela divisão do fio. Na realidade, o que a gente vai encontrar aqui é o que chamamos de nó. Então, um fio do seu circuito elétrico, ele sofre uma divisão. No meu exemplo aqui, vou dizer que ele se dividiu em 3 partes. E nessa divisão, você encontra um resistor R1 lá em cima, um resistor R2 aqui embaixo e um resistor R3 lá no fim. Mas logo depois, essa divisão, mais uma vez, ela se desfaz e você encontra com os fios novamente. Galera, esse ponto e esse ponto aqui são conhecidos como sendo nós. O que acontece em um nó? O que acontece em um nó é o seguinte: a corrente elétrica total, ela acaba se quebrando, se dividindo em I1, I2 e I3. E aqui nós temos já a primeira diferença em relação às associações série. Porque lá a corrente era única e aqui não, aqui ela se divide. Mas logo depois a corrente elétrica total ela volta a se unir e nós temos a junção das correntes 1, 2 e 3 voltando a ser o total, ok? O que rola aqui é que a tensão elétrica fornecida pelo polo positivo e polo negativo, por exemplo, aqui da sua bateria, ela acaba sendo a mesma tanto para o primeiro quanto para o segundo e para o terceiro resistor. Então aqui o U não divide. Então na associação em paralelo, a gente pode afirmar aqui: o I ele se divide e o U ele se mantém. Galera, é exatamente o inverso do que acontece na associação em série. E por isso a gente vai ver que a equação de paralelo ela vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de dizer que o U total é a soma dos U's, aqui nós vamos dizer que o I total é a soma dos I's. I total é igual a I1 mais I2 mais I3, certo? Sendo que I é U dividido por R, então U dividido por R total é igual a U dividido por R1 mais U dividido por R2 mais U dividido por R3. E o U, sendo comum a todos eles, o U é igual para todos os elementos, eu posso simplificar. E ficamos com 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E essa é a relação clássica que nós temos para resolver as situações de associação em paralelo de resistores. A gente vai verificar que na associação em paralelo eu ainda tenho outras versões para essa equação. Quando nós temos os casos especiais. Antes de um exemplo numérico, vamos dar uma olhadinha nesses casos especiais então. Então olha lá, os casos especiais do paralelo. O primeiro caso especial ocorre quando você tem apenas só dois resistores em paralelo. Aí, ao invés de você fazer aquela soma de inverso, você pode fazer direto assim, ó. O resistor total, ele é o R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Esse é o famoso produto pela soma. Nesse caso, você economiza lá um MMC e faz dessa maneira. Mas lembre-se, se tiver um terceiro resistor, isso aqui já não funciona. Não pode se usar R1, R2, R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Não, é só para dois resistores.
No caso em que você tiver um número maior de resistores, mas agora todos esses resistores tendo o mesmo valor, aí sim utilizamos um caso que é muito, mas muito aplicado mesmo, pessoal, que é o caso de N resistores iguais. Nessa situação, o resistor total pode ser o valor do seu resistor R dividido pela quantidade de resistor que você tem. Então, vamos dar uma olhadinha em exemplos numéricos para essas situações. Primeiro exemplo, 3 resistores associados em paralelo com valores diferentes. Podemos usar aqui a equação clássica. 1 por R total igual 1 pelo resistor 1, mais 1 pelo resistor 2, mais 1 pelo resistor 3. Caímos então aqui numa situação de MMC. O MMC entre 6, 3 e 2 é o próprio 6. 6 divide por 6 vai dar 1 vezes 1, 1. 6 divide por 3 vai dar 2 vezes 1, 2. 6 divide por 2 vai dar 3 vezes 1, 3. E assim nós caímos em 1 por R total é igual a 6 sobre 6. Moral da história, o resistor total nesse caso é de 1 ohm. Então aqui nós temos uma aplicação clássica da relação como a gente viu na teoria, certo? Agora ali nós temos no exemplo 2 um caso especial, onde eu posso usar o produto pela soma. Então olha lá, o resistor de 30 e o resistor de 10. R total é igual, somos só 2? 30 vezes 10 dividido por 30 mais 10. 30 vezes 10 são 300. 300 dividido por 40. Então nós poderíamos simplificar aqui um 0 e um 0. 30 por 4. 30 por 2 dá 15. Por 2 de novo são 7,5 ohms. Pronto. E por fim, lá no cantinho, eu posso usar a regrinha no caso dos resistores iguais. Então no terceiro exemplo aqui, ó, o valor dos resistores, 6. Quantos eu tenho? 1, 2, 3. Isso aqui daria um resistor total de 2 ohms. Galera, aquela regrinha ali no fim é uma das mais utilizadas. Então, ó, nesse exemplo 3, temos 2 ohms aí de resistência equivalente. E o que acontece? O que acontece é que nós temos um terceiro modelo aí, que é a associação mista, quando juntamos série e paralelo. Para esse tipo de associação, a gente não tem exatamente uma teoria específica. O que a gente faz é prática, certo? Rodrigo, começa por série ou começa por paralelo? Depende do exercício. A ideia sempre vai ser, quando você tem 2 resistores ou mais associados, você deve tentar transformá-los em um único resistor. Então quando eu juntei esses caras aqui e descobri o resistor 1, é como se esses 3 caras viessem a ser um único resistor valendo 1. É como se esses 2 outros aqui viessem a ser um valor de 7,5. É como se esses 3 aqui virassem um só de 2 ohms. Então a ideia é sempre juntar. Vamos então pegar aqui um exemplo de associação mista. Então temos aqui um caso onde 2 resistores, 2 e 4 estão em série, 2 e 1 também estão em série entre si, e isso tudo está em paralelo entre eles. Por onde eu começo? Eu começo por aquilo que eu posso fazer, que no caso seria a associação em série. Pois se eu tentasse já de cara paralelo, eu ficaria confuso, não saberia se faria entre o 2 e o 1, entre o 4 e o 2 ou qualquer um deles. Então o ideal é começar pela associação em série nesse caso. Então esses 2 caras em série, eu somaria os seus valores, resultariam em 6. Esses 2 caras resultariam em 3. Então na realidade esse nosso circuito, ele acaba se transformando em um resistor de 6 em paralelo com um resistor de 3. E no caso de serem só 2 resistores, eu vou usar a regrinha do produto pela soma. Então o resistor total ficaria 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18 dividido por 9. O resistor total nesse caso daria 2 ohms, certo? Pessoal, então aqui nós temos uma típica situação de associação mista, onde eu começo resolvendo primeiro pela série. É sempre assim? Vamos ver uma outra situação. Exemplo B. E agora, hein? Esses caras estão em série ou paralelo? Galera, às vezes, nem sempre batendo o olho a gente enxerga o que realmente está acontecendo. Nesse tipo de situação, eu aconselho às vezes você a fazer uma releitura desse desenho, digamos que vai acompanhando o caminho da corrente elétrica e reescrevendo o circuito. Então, por exemplo, se a corrente elétrica partiu do ponto A, ela passou por um resistor. Então, vou fazer a releitura desse exercício aqui e vamos imaginar que a corrente elétrica passou por um resistor que vale 1 ohm. Na sequência, essa corrente elétrica se quebrou, ela se dividiu. Então, eu vou fazer 2 caminhos para essa corrente.
Em um dos caminhos, esse caminho aqui por cima, por exemplo, ela encontrou um resistor que vale 4. E pelo caminho de baixo, outro resistor que também vale 4. Mas logo as duas correntes, a que passou por aqui e a que passou por aqui, elas se juntaram. Então esse paralelo está finalizado. E assim eu cheguei no ponto B. Então, moçada, com a releitura ficou mais fácil de eu visualizar que esses dois caras estão em paralelo, começo resolvendo por eles, e depois eu junto aqui em série. Então, se eu tenho 4 e 4 em paralelo, eu uso a regrinha do R pela quantidade. Então é 4 sobre 2, o que daria 2. Esse circuito elétrico, então, agora ele fica pra gente 1 ohm associado com 2 ohms. E agora nós temos uma série, e aí o resistor total em série, basta somar os dois resistores, e nós temos então 3 ohms. Pessoal, com a prática, a gente vai verificar que os circuitos elétricos vão se tornando cada vez mais complexos. E assim, a gente vai então tentando aplicar as regras de releitura ou associação, repare se for série, se for paralelo e tudo mais. Moçada, por hoje é só. A gente se vê então na próxima aula, onde vamos verificar alguns circuitos mais complexos. Vamos falar do método dos nós e também dos curtos-circuitos. Galera, vejo você então no próximo vídeo. Tchau!